Então, eu sou Luiz Carlos Barbieri, sou violonista, compositor. Conheci o Léo Soares em 1986, há 40 anos, quando ele começou a dar aula no curso de bacharelado em violão no UFRJ. Eu tinha 23 anos e ali comecei a estudar com o Léo imediatamente, a quem eu conhecia de nome, super famoso, professor do Festival de Inverno da ProArte, na própria ProArte. E ali, com o Léo, eu fiz os meus 4 últimos períodos no curso de bacharelado em violão na UFRJ. E uma coisa assim que sempre me chamou a atenção no Léo é que sempre foi um professor assim dedicado, atencioso, uma pessoa amiga, né? E assim muito envolvido, com uma técnica assim assombrosa, apesar de não tá ali fazendo o concerto paulatinamente, né? Mas isso foi uma coisa assim que me impressionou bastante, muito detalhista, né? As digitações do Léo sempre foram famosas porque era uma coisa que tinha vezes que você falava, Léo, mas isso aqui ficou complicado. Ele, não, se você não consegue fazer o que a música está pedindo, não toque. Não é? Então assim, mas era muito interessante, uma pessoa muito dedicada mesmo. O Léo, ele participou na AV Rio de 2 dos 3 CDs. O primeiro CD, e ali eu conheci o Léo violonista mesmo, que fiquei impressionado. Gente, a gente está falando isso já de 2002, algo assim, 2003, não é? E eu tinha estudado com o Léo há 20 anos antes, né? Mas via só assim, na aula, né? Uma apresentação, ele tocou no primeiro concurso nacional de violão Fred Schneider, organizado pela AV Rio e o Teatro Municipal de Niterói, e ali eu vi o Léo tocando ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Mas no CD são gravações antigas de concerto. E no terceiro CD ele gravou as variações de Fernando Sorner sobre o tema de Mozart, né? E eu me lembro uma vez eu conversando com o Fábio Zanon, e o Zanon, puxa Barbieri, eu tô ali escutando o Léo tocar, cara, parece que a gente tá escutando o John Williams, né? E eu falei, cara, você sabe que eu tive a impressão, não assim, de associar com o John Williams, né? O que o Zanon quis dizer, assim, um violonista top, né? Mas realmente eu fiquei impressionado, caramba, isso aqui tá perfeito. Por que isso aqui não está sendo distribuído e lançado? Bom, no caso do CD da AV Rio, acabou sendo, né? Uma outra ocasião, em 1988, eu estava concluindo ali, prestes a concluir o meu bacharelado, e eu e o Fred Schneider estávamos há pouco tempo com o duo Barbieri Schneider e fizemos o nosso primeiro concerto na Sala Cecília Meirelles. Um repertório bastante variado, e o Léo assistiu o concerto, foi um grande incentivador, escreveu uma crítica super afetuosa para a gente. Imagina, eu tinha 25 anos ali e o Léo falando aos meus colegas, né, já colocando assim, ó, vocês não são mais alunos não, vocês já são colegas, né? E aí entra numa coisa que eu acho interessante, né? Que o professor, ele não requer só conhecimento, né? Ser professor não é só ter conhecimento e saber passar conhecimento. Até que para você conseguir fazer isso, você tem que ser generoso, né? Então, eu acredito que o professor, um requisito assim importante é ele ser generoso para dividir o que ele sabe. E isso o Léo Soares tinha de sobra, tinha esses 2 requisitos assim de sobra. Eu fico vendo, assim, olhando para trás, né? Hoje em dia já saí da universidade há muitas décadas, né? Vivi isso que eu estou falando para vocês. Talvez hoje eu seja bem mais velho do que o Léo era na época que ele me deu aula. E como eu falei, né, dessa questão da generosidade do Léo, além do conhecimento e tudo, o que eu vejo no Léo, vejo porque isso não se perde, né? Fica em todos os que tiveram contato com ele, aulas, é que era um grande incentivador. E isso é uma coisa muito importante, ainda mais porque o aluno, de um modo geral, quem está começando, eu falei a palavra aluno, mas todo mundo que está ali começando, tem aquela insegurança, será que eu levo o jeito para esse negócio? Será que isso aqui que eu estou fazendo, né? E o professor tem uma
digamos, tem assim, um poder muito grande, que muitas vezes ele não se dá conta, né, de como que ele pode influenciar, né, para o bem e para o mal, né? E assim, olhando, é fácil perceber que o Léo sempre buscava esse incentivo para o bem. Por mais que muitas vezes, voltando aqui ao tema das digitações, né, a gente ficava, caramba, Léo, não, mas ó, aqui ele pegava o violão com o cigarro aqui ainda no dedo e pá, fazia, e a gente ficava, caramba, isso não dá para fazer não, ainda não cheguei a isso, né? Mas era um estímulo. Às vezes ele pegava assim no pé da gente, mas isso era interessante, porque ele pegava no pé da gente assim para colocar a gente para frente. Isso é uma coisa que eu vejo hoje em dia, né? A gente tem tanto acesso a conhecimento de tudo. Naquela época, assim, você ouvir uma gravação de como o Brin fazia ou como o Williams, era uma coisa que não era tão acessível assim. Você se gravar com uma qualidade boa, hoje em dia você pega o celular na sua casa, você grava melhor do que o Segovia gravou há 80 anos atrás. Então, é bem mais acessível. Então, ter uma pessoa, que é o professor, acaba sendo esse ouvido, né? Esse é um ouvido importante que nós precisaríamos de mais ouvidos, assim como os do Léo, né? E eu acho importante a gente resgatar essas memórias através de outras pessoas com esses depoimentos, para que as gerações que estão aí realmente entendam quem foi o Léo Soares.